Como é bom a gente estar junto aqui em toda a Lagoinha Global, nesse start, nesse início. Você que decide por Jesus, você que vem de uma outra igreja também, mas quer alinhar e caminharmos juntos na visão do que Deus tem para nós como igreja. Nessa aula eu quero falar com você, é minha alegria falar com você sobre mandamentos e ordenanças. Pega o seu papel, sua caneta, suas notas aí no computador, no telefone, no tablet, mas vai anotando, tá bom? Então, a obra redentora de Jesus na cruz, ela é um marco na história da humanidade. A humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. Mas para cada um de nós tem que ser a mesma coisa, né? Ela marca o nosso coração, ela tem que ser essa obra redentora tão importante e mais importante da nossa vida. Eu falo com você nessa aula sobre os dois grandes mandamentos. Presta atenção aqui. A gente viu, né, sobre, nessas últimas aulas, né, sobre essa realidade da salvação. E agora, quando eu falo sobre mandamentos e ordenanças, a gente tem que lembrar isso, que na última semana antes da crucificação, os conflitos entre Jesus e líderes religiosos em Jerusalém estavam no auge. Jesus e os líderes religiosos com muita perseguição. E Jesus respondeu com a sabedoria que ele tinha, frustrando, né, os adversários. Né? Mateus, ele deixou isso claro registrado. Os fariseus, presta atenção, ó, Mateus 22, 34 a 36. Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento? Então, independente do motivo dos interrogatórios, a resposta de Jesus nós temos que ter atenção sobre isso, sobre esses grandes mandamentos. Qual foi a resposta, né? Qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 37 ao 40. Então, a gente tem que ver algumas observações sobre esse texto que vai nos ajudar a fazer o uso correto dessas palavras de Jesus sobre os grandes mandamentos. Jesus não citou dois da lista dos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, no capítulo 20. Talvez os fariseus, eles esperassem que ele destacasse o sábado ou alguma outra lei sobre o comportamento externo do homem. Mas Jesus, o que é que ele fez, gente? Jesus respondeu de outra maneira. As palavras que ele citou não vêm dos 10 mandamentos, e sim de passagens menos conhecidas, mas também importantes e consideradas como mandamentos para o judaísmo. A instrução de amar a Deus vem de um dos últimos manuscritos ali, discursos de Moisés. Está lá em Deuteronômio 6, 5. E o segundo mandamento vem do meio de uma lista de instruções sobre o tratamento de outras pessoas. Está em Levítico 19, versículo 18. Jesus usou então, ao invés dos 10 mandamentos, ele exaltou, colocou acima essas duas realidades vindas também de Moisés, que é amarás a Deus, teu Deus, de todo o coração, tua alma e todo o teu entendimento, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte no judaísmo. Jesus cumpriu o judaísmo e a gente toma isso como acima até dos 10 mandamentos. Então Jesus claramente viu Deus acima do homem e o serviço a Deus acima de causas humanitárias. Isso não diminui a importância de servir pessoas, tá? Mas os contextos que a gente pega disso aqui, a gente tem que entender, né, essas realidades. Deus, né, sendo o principal. Ame o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, seu entendimento, com toda a sua força. É impossível amar a Deus sem amar os outros. Um dos apóstolos de Jesus, ele escreveu isso aqui, olha: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus
a quem não vê. 1 João 4:20. Então está conectado. Amar a Deus e amar o próximo, amar as pessoas. Jesus ele explica essa relação entre estes e os outros mandamentos. Desses dois mandamentos, Jesus ele fala qual a relação. Desses dois mandamentos, Jesus disse: dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:40. A lei refere ao caráter daquele que deu. Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. Ao invés de entender esses dois mandamentos como parte de um código moral, a gente tem que entender que todas as revelações de Deus, pode ser mandamento do Antigo Testamento para os israelitas ou mandamentos dados por Jesus para todas as pessoas, dependem desses dois princípios que vêm da própria natureza de Deus. Então, Jesus ele não nega a importância de obedecer às outras instruções do Novo Testamento, tá claro? Mas nos lembra de qualquer exigência divina que se baseia no caráter de Deus. Então eu falo com você dentro dessa realidade de grandes mandamentos, os dois grandes, amar a Deus e amar o próximo, a gente vive uma outra ordenança de Jesus. Qual é a sua ordenança? O batismo nas águas. O verbo batizar, agora eu falo com você sobre o batismo nas águas. Você que não foi batizado, queremos batizar você na nossa igreja, né? Batizar você em Lagoinha, declarar que você morreu para o velho homem, nasceu para uma nova vida, é o que eu quero falar com você aqui, tá? Então anota sobre isso. É importante você se batizar, né? O verbo batizar vem do grego baptizo e significa mergulhar, imergir, submergir. Em alguns casos significa até sepultar, tá bom? Então essa realidade a gente tem que tomar para a nossa vida. A saída da água expressa o fato de que o crente conhece, então, uma nova condição de vida em Jesus. Ele se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17, anota aí. 2 Coríntios 5:17, estou falando com você sobre o batismo. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo, ele tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em virtude da autoridade daquele que está te batizando, mas em virtude da autoridade de Deus. Olha só, Jesus ele falou, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então não é no nome do pastor, da placa da Lagoinha, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então desde o princípio da igreja, os apóstolos eles já praticavam, não é, essa realidade do batismo com uma ordem de Deus para batizar todos aqueles que aceitavam a Jesus Cristo. A gente vê em Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagina, 3.000 pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? É muito importante destacar que nem todas as passagens bíblicas que falam sobre o batismo estão se referindo ao batismo nas águas. A Bíblia também fala sobre o batismo de arrependimento, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Mas esse batismo do novo nascimento, você que ainda não foi batizado, você está até passando aqui pelo Start, que a gente quer batizar você nas águas. Você que está vindo de outro ministério, né? Bendito seja o nome do Senhor por isso, você já foi batizado nas águas, estamos lembrando você dessa realidade, tá? Qual que é o objetivo do batismo? O batismo, ele é um símbolo, ele representa aquilo que o Espírito Santo realizou na vida do cristão no momento da sua salvação, tá? Da sua conversão. O batismo não é indispensável para a salvação, mas é uma manifestação de obediência e celebração a Deus, tá bom? Então, os 3 objetivos do batismo, para você entender, o primeiro deles é para testemunhar. Aquele que ele batiza, ele está confessando publicamente que ele crê em Jesus. Mateus 10:32. Anota aí, Mateus 10:32. Fala o quê? Quem, pois, me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai
que está nos céus. Uma segunda realidade, por que você é batizado? Primeira, para testemunhar. Segunda, para simbolizar as realidades espirituais. O batismo é uma reapresentação dos grandes fatos espirituais que se cumprem na vida do cristão quando ele nasce de novo. E a terceira realidade é para ilustrar o caminho que você está vivendo da salvação. Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também, presta atenção, foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de dentre os mortos. Quem deve ser batizado? Todo aquele que crê em Jesus. A Lagoinha e a maioria das nossas igrejas não tem o hábito de batizar crianças, né? Sem o entendimento do que é a realidade mesmo da salvação. A criança, quando ela chega no momento do entendimento pleno sobre a salvação, né, ela entende a questão do pecado, a santificação, e ela compreende a obra redentora, nós batizamos sim, para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, quem deve ser batizado? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, ressuscitou, como seu único Senhor e Salvador, esse sim pode ser batizado. Uma outra realidade que nós temos aqui e estamos aprendendo nessa aula maravilhosa sobre mandamentos e ordenanças é sobre a ceia, o momento da ceia na igreja. Jesus ele instituiu a ceia em sua última refeição de Páscoa, celebrada com os seus discípulos. O termo ceia vem de uma palavra latina que significa, de uma maneira muito clara, refeição principal, né? Deipnon, refeição principal. O Novo Testamento usa as expressões ceia do Senhor, está lá em 1 Coríntios 11, 20. A mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21. O pão partido na ceia, quando a gente come do pão, representa o corpo de Jesus crucificado. E o vinho simboliza o sangue derramado. Nós não cremos no elemento da ceia como contendo o corpo e o sangue de Jesus, né? Como uma realidade física, né? Nem que vão se transformar neles. A gente não crê nisso, tá? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é o derramamento em favor de muitos, para o perdão de pecados. Mateus 26, versículos 26 a 28. É tão lindo porque, né, a gente toma da ceia, né? Então, a importância disso. Então, qual o significado da ceia? O primeiro significado da ceia é para você se lembrar do sacrifício de Jesus. Então, todas as vezes nas nossas lagoinhas, né, pelo menos uma vez no mês nós tomamos da ceia juntos. 12 vezes no ano, pelo menos, você vai tomar da ceia aqui na Lagoinha. Umas das nossas igrejas fazem no primeiro domingo do mês, outras fazem no segundo domingo do mês, mas o importante é tomarmos da ceia em primeiro lugar, para quê? Para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Lucas 22, 19, Jesus disse assim, ó: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Jesus disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Está falando de continuidade. A segunda realidade da ceia não é só para lembrar do sacrifício, é proclamar a morte de Jesus. A gente está declarando que a gente acredita que ele morreu. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte de Jesus até que ele venha. Então, quando a gente toma da ceia, a gente lembra, a gente anuncia a morte de Jesus e, em terceiro lugar, a gente declara um sinal da nova aliança,
que a gente tem. Então, Jesus, quando ele declarou e ele fez esse momento da ceia, ele estava declarando o quê? Que existe o sangue da nova aliança que eu faço com você. Essa é a realidade. E a quarta realidade da ceia é a comunhão entre nós cristãos. Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Então é a manifestação da comunhão entre os cristãos. Então essa é a realidade da ceia. Quem deve participar da ceia? O apóstolo Paulo, para nós aqui na Lagoinha Global, é muito claro. Ele disse, examine-se cada um a si mesmo. Foi Jesus que instituiu a ceia. Ele a comeu com seus discípulos depois da Páscoa. A ceia não é para qualquer pessoa. Não é para o idólatra, o incrédulo, não é para o curioso. A ceia é um ato de culto dentro de um contexto que a gente vive. O Novo Testamento não apresenta, a celebração da ceia num contexto individual, mas coletivo. Então a gente se reúne para tomar a ceia, seja na igreja, seja em família, seja no GC, entre amigos. E a ceia do Senhor, ela também é um momento de reflexão íntima, para você verificar se tem alguma coisa, alguma mágoa provocada por nossas atitudes, ou até mesmo realidades pecaminosas, crendo que você vai ser ali perdoado, limpo, purificado. É um momento que a gente tem que buscar e liberar perdão e ter um coração livre. Então, nessa aula, eu quero muito que você entenda que Jesus deixou 2 mandamentos, e 2 ordenanças, entendendo o significado delas e reforçando a sua importância. Sendo você e eu cristãos que nós somos hoje, a gente não pode negligenciar o ensino de Jesus. Amar o Senhor acima de tudo, amar as pessoas como a nós mesmos e também que esse amor seja a sua inspiração para você ser batizado, para você continuamente aqui na Lagoinha tomar da ceia e para que você viva a plenitude da vida cristã. Deus te abençoe.